Olá, meus amados, meus queridos ao redor do mundo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é o segundo vídeo que estamos fazendo hoje, é sobre o perdão feito pelo o nosso pastor Jonas. Então, vai ser 17 minutos, né, um seriado de perdão. O perdão é realmente muito, muito importante. Eu acho que não tem uma linha mais graciosa e mais importante do que a nossa pastora falou, a diferença, o perdão, a diferença entre o homem e Deus. Realmente muito gracioso o que ela falou, muito maravilhoso isso, realmente, quem não concorda com isso, né? Nós sabemos que todos esses trabalhos da Erin indo para o céu, conversando com Jesus, todos esses sonhos, 200, 300, 400 sonhos, Satanás só ficou sabendo que ela era um remanescente, porque ele ouvia ela orando constantemente para o inimigo dela, né? Para você ver o poder realmente do perdão. Nós temos aqui que o Senhor tem aparecido, tem falado no canal, que a gente ser igual o diácono, eu esqueci o nome dele em inglês, que foi apedrejado, né, no altar, enquanto ele morria. Ele falou: Pai, perdoai eles não sabem o que fazem. O Senhor já apareceu, já deu mensagens dizendo exatamente isso, para se a gente estiver em tal situação, para pedir perdão para aqueles que estão fazendo isso na gente, né? O perdão é realmente muito, muito importante. Bom, antes de começar lá, o meu comentário sobre a Terra plana novamente. Parece que esse tópico vem e volta de vez em quando. Achei muito interessante desta vez dos meteoros cair de um outro lado e você está certo, realmente, se a Terra fosse plana, os meteoros iam cair. Não tinha jeito de cair só de um lado, né? Você está correto nisso. Não sei se você prestou atenção nisso também, nas últimas mensagens que foi dada aqui, nós vamos ver também que o céu não é plano. Vamos dar uma olhada aqui, é engraçado falar sobre isso, né? Você vê aqui o céu, deixa eu ver aqui, Chico Sereno do Céu, vamos ver se a gente acha aqui, Cachoeira do Céu. Aqui está, o Senhor falou: meu assento de misericórdia está seguro, porque eu sou aquele que senta nos círculos do céu. Incrível ter mencionado o círculo aqui também, né? Bom, esse não é o tópico de hoje, o tópico é sobre o perdão. Esse tópico vai ser dado pelo o nosso pastor Jonas, e aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui está o nosso pastor Jones, né, que fala no Brasil, eu falo Jones. Porque devemos perdoar, parte 2, é um seriado sobre o perdão, extremamente importante para os filhos de Deus. E então, um momento, por favor, enquanto eu toco aqui o filho dele. Que a paz gloriosa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Glória a Deus, né? E em nome de Jesus. Porque nosso Deus é fiel, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é tremendo. Glórias a Deus, né? Amém, queridos, né? Vamos falar, né, sobre perdão, né? O perdão. Perdão, uma palavra forte, né? Palavra forte. E o perdão é uma das doutrinas bíblicas, né? Uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, né? Porque o perdão começou com Deus, né, amados? Glória a Deus. Nós sabemos que nosso Deus é santo, que nosso Deus é poderoso, né? Nosso Deus, ele é justiça e amor também, né? Mas se nós analisarmos a palavra de Deus, né, nós vemos ali nós conseguimos
entender a santidade de Deus. Ele é santo, né? Ele é separado. E o perdão primeiramente veio dele, né? Veio dele. A gente sabe que Adão e Eva pecaram no paraíso, olha só, né? No próprio paraíso eles pecaram. Porque o ser humano, amados, ele é inclinado a fazer a vontade da carne. Né? O ser humano, por essência, ele é carnal. E ele é disposto a fazer a sua própria vontade, a satisfazer os seus próprios desejos. Buscar o seu próprio prazer. O homem, o ser humano é inclinado a isso, né? Glória a Deus, porque o ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito, né, queridos? Então nós temos um espírito dentro de nós, né, que é o que nos liga a Deus, né? O espírito que está em nós. Ele nos liga a Deus. Porém, amados, né, nós somos carentes e necessitados de Deus, né? Então o ser humano caiu, né, querido? Só que nós somos diferentes dos anjos, né, amados? Os anjos, eles têm a presença de Deus e nós não, né? Deus nos colocou nesse mundo, né? Deus colocou o homem neste mundo, né? Porém, como eu disse, né? Somos nós inclinados a fazer a vontade da carne, né? Glória a Deus, Deus nos fez assim, né, amados? Aqui nessa terra, né? Com um propósito, né? E o propósito de Deus é grande para conosco, não é verdade? E nós podemos ver, né, o que ocorreu, né, mas por causa do pecado, né? Nós vemos os juízos de Deus que ocorreram por causa do pecado, né, queridos? Porém depois, quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus criou um plano, querido, né? Deus, ele arquitetou um plano de perdão, né? O homem caiu, mas o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele planejou, né? Ele arquitetou um plano, né? Onde ele estabeleceu que um dia a semente de Adão e Eva pisaria a serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. E isso se cumpriu, queridos, na cruz, né? Na cruz isso se cumpriu. Cumpriu-se essa palavra. E a cruz é a cruz do perdão, né, amados? Porque a presença de Deus, amados, né, na terra, a presença de Deus melhor se manifestou depois da lei, né, queridos? Com o estabelecimento da lei, a presença de Deus digamos assim, aumentou em intensidade na terra, né? Com a lei, com, né, os ritos, a construção do templo, né, a Arca da Aliança, os Santos dos Santos, né?
Então a presença de Deus pôde se estabelecer melhor na terra através da lei, né? E isso são leis espirituais, né, queridos? Glória a Deus, né? E ali, o Espírito Santo de Deus passou a habitar de uma forma mais efetiva no ser humano, né? Porque a gente sabe que a nossa natureza ela é terrena, animal e demoníaca. Essa é a nossa natureza, terrena, animal e demoníaca. Então, sem a presença de Deus, queridos, não tem como nós agradarmos a Deus. Porque a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia. A justiça humana, a justiça própria, ela é como trapos de imundícia diante de Deus, queridos, né? Olha só que coisa tremenda, né? O nosso próprio Deus encontrou um meio para que nós pudéssemos agradar a Ele, né? Que é através do sacrifício de sangue, né? O sangue derramado. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Só há perdão de pecados com derramamento de sangue. Isso começou com os animais. Animais eram sacrificados todos os dias, pois não eram um sacrifício perfeito. Mas Deus estabeleceu um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício do seu filho, do seu filho unigênito, do seu primogênito. E ali, naquela cruz, quando aquele sangue verteu, caiu sobre a terra, amém, amados? Ali houve o sacrifício perfeito, final e definitivo. A partir daquele momento não se precisa mais nenhum sacrifício. Porque foi o sacrifício perfeito, querido. E ali Deus perdoou a humanidade. Ali houve o perdão. Deus perdoou a humanidade. Né, queridos? E a presença de Deus aqui na terra agora se faz muito forte. Principalmente depois do batismo com o Espírito Santo lá naquele cenáculo, queridos, na igreja primitiva. O Espírito Santo pôde descer com poder através do sacrifício de Cristo. E agora nós fomos perdoados, amados. É só nos arrependermos, né? É só nos arrependermos agora e crer no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nós crermos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós estamos salvos e perdoados por Deus. Né, queridos? Estamos salvos e perdoados por Deus. Né? Se nós admitirmos que somos pecadores, o ser humano tem que admitir diante de Deus, querido, que é pecador. E que sem Cristo, sem a presença de Deus, eu não tenho como agradar a Deus. O homem tem que ter esta consciência, esse autoexame, esse autoanálise. E o homem tem que confessar que é pecador e precisa da graça de Deus e precisa do sacrifício de cruz. Se ele admitir isso, ele está salvo, querido, e perdoado por Deus. Mas assim como Deus nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso próximo. Assim como Deus nos perdoou,
nós temos que perdoar o irmão, amado. Porque Deus nos perdoou primeiro. Se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus não nos perdoa, querido. Deus não perdoa. Como diz naquela parábola, né? O Senhor perdoou uma dívida enorme de um servo seu. Só que esse servo não perdoou uma dívida muito menor de seu irmão. E aquele senhor se indignou muito. Ele disse, eu não te perdoei essa dívida enorme, e tu vai e não perdoa a pequena dívida do teu irmão? E aquele senhor se irou, querido, né? Então com Deus é assim. Se eu perdoar, eu sou perdoado por Deus. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa, amado. Se eu ajudar o meu irmão, eu sou ajudado por Deus. Com a mesma medida que tu julgas, tu serás julgado por Deus e com maior rigor. Na mesma medida que tu julgas, tu serás julgado. Amém? Aquilo que tu faz, Deus faz contigo. Porque Deus é justo, a balança de Deus é perfeita. E ele diz, com a mesma medida que tu julgares, tu serás julgado por mim. E com maior medida, com maior rigor, olha só que coisa interessante. Deus vai usar de maior rigor com você do que você usou contra o teu irmão. Amém, amados? Então é uma lei do retorno, né? Da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu plantar o bem, eu colho o bem. Se eu plantar o perdão, eu colho o perdão de Deus. Se eu ajudar, Deus me ajuda. Se eu ajudar o meu próximo, se eu me compadecer do meu próximo, Deus se compadece de mim. E isso é o perdão, querido, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? É 7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra ti, 70 vezes 7 vezes, todas elas tu terás que perdoá-lo. Né, querido? Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Amém, querido? Se ele entregou o próprio filho por ti, né? Como tu não poderás perdoar o teu irmão? Né? De repente por algo tão pequeno. Né? Então não tenhamos raiz de amargura dentro de nós, queridos, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celeste. Vamos seguir as pisadas de Cristo. Que lá naquela cruz disse, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Ele foi cuspido, humilhado, esbofeteado, mas não abriu a boca. E lá naquela cruz ainda perdoou aqueles que o crucificaram. Amém, queridos? Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu, viu o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai e proclamou também, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Então vamos nos livrar de toda raiz de amargura, de raiva, de ódio. Não alimentemos isso no nosso coração, mas nos alimentemos do amor de Deus para com a humanidade, né, queridos? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus é bom, Deus é justiça, e Ele é que faz justiça, né? Vamos deixar na mão dele, porque a justiça dele é perfeita. A palavra de Deus diz, né, que a justiça de Deus é perfeita. A Deus
A Deus pertence a vingança, né? Ele é o justo juiz. Deixemos tudo nas mãos dele, amém, queridos? Nas mãos poderosas dele, que ele sabe o que faz, né? Glória a Deus, queridos. Então vamos nos preocupar, porque a mim pertence a vingança, diz o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.